Olá, meu nome é Beatriz Formiga Silva, sou professora de História atuante no estado de São Paulo e mestranda pela Universidade Estadual Paulista. Esse vídeo faz parte da série de vídeos Me Formei e Agora e vai falar um pouco sobre ensino de História no estado de São Paulo destinado ao ensino médio. Então vamos lá, gente. Vamos conhecer então, nesse vídeo, um pouco sobre os documentos curriculares que estão em vigor para a prática docente dos professores de História, tanto o documento que a gente conhece como a Base Nacional Comum Curricular, que é o que vale para todo o Brasil, quanto o Currículo do Estado de São Paulo, que vale para o Estado, tá? Então, para a gente começar, a gente vai falar um pouco sobre a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que ela é um documento que vale para todo o território brasileiro, tá? Toda a educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e o ensino médio são determinados por esse documento. Para a gente ter acesso a ele, basta você digitar BNCC, ou Base Nacional Comum Curricular, na internet, que o primeiro site que aparece é esse daqui que eu estou apresentando para vocês, que é o Base Nacional Comum, .mec.gov. É interessante vocês explorarem um pouco o site que nós temos destinado à base, que tem informações que são interessantes a gente conhecer para a gente ter uma compreensão melhor do currículo. Aqui tem o início, onde a gente já tem acesso a esse documento para navegação e o documento em PDF. A base, que fala um pouco sobre o documento em si, como ele funciona. O histórico, e aqui fala um pouco sobre a história do documento como política pública, né? Como ele foi desenvolvido, como é que ele foi criado, quando ele foi aprovado. E a implementação, que é a forma como a base foi implementada em todo o território brasileiro. Então, voltando aqui, né? Então, a gente tem essas duas opções quando a gente fala de Base Nacional Comum Curricular, que é o modelo para navegação na internet e o PDF. Para mexer no computador e no celular, eu acho mais interessante o para navegação, porque esse documento ele contém vários hiperlinks, ou seja, aonde você clica no documento, dependendo se é um novo capítulo ou um quadro que fala assim, a área de história, você consegue clicar e ele já vai direto para as páginas destinadas a essas subseções. Então vamos lá. Aqui, quando você abre o sumário, que fica no canto inferior direito, a gente tem todos os capítulos escritos na base. E eles são divididos nesses capítulos aqui. Introdução, estrutura da base, etapa da educação infantil, ensino fundamental e a etapa do ensino médio. Se você é professor que está acabando de ingressar dentro de uma instituição de ensino, vocês vão ver que tem uma importância, uma diferença muito importante entre o documento destinado ao ensino fundamental 1 e 2 e o documento do ensino médio. Eu vou apresentar para vocês, só para que a gente consiga ver que esses documentos são diferentes. Porque muitas vezes os professores de Fundamental 2 começam a trabalhar com a BNCC para ensino médio e se deparam com uma estrutura bem diferente do que eles já estavam acostumados. Então, vou aqui abrir só para título de apresentar como a diferença entre esses dois momentos. Aqui a gente está no capítulo destinado à história no ensino fundamental. A parte mais importante que a gente acaba usando muito no nosso dia a dia são esses quadros temáticos, tá? Então aqui a gente tem o ano a qual é destinado esse quadro temático, e ele é dividido em 3 seções: unidades temáticas, objetos do conhecimento e habilidades. Então a unidade temática, qual é o tema que ele está incluído, objeto de conhecimento, e aqui são os conteúdos e competências que a gente vai trabalhar. Então esse é o objeto de conhecimento, é esse o objetivo que a gente tem para chegar com a criança, fazer ela compreender a questão de tempo, sincronia e diacronias, reflexões sobre o sentido da cronologias. Então esse daqui é a competência, e a habilidade que sempre começa com uma ação, porque ele é uma prática que vai levar a gente a chegar a esse objeto do conhecimento.
Então, ele sempre começa com uma palavra como identificar, analisar, conhecer, descrever, porque é uma prática que o aluno que vai ter, é uma ação que o aluno tem que ter para chegar até esse objeto de conhecimento, tá? Então, aqui ele está dividido de uma forma muito clara. Então, a gente tem o objeto de conhecimento e a habilidade que vai permitir com que esse objeto de conhecimento seja alcançado. Então, por exemplo, identificar diferentes formas de compreensão de noção de tempo e de periodização dos processos históricos, continuidades e rupturas. Então, é dessa forma que é organizado para o ensino fundamental 1 e 2. E aqui vocês podem observar que a gente tem mais quadros quando a gente vai passando pelos anos letivos. Então, 7º ano, 8º ano, 9º ano, tá? A BNCC, ela trabalha muito com uma questão de repetir ciclos de temas, né? Então, muitos desses temas aqui, eles serão revistos de alguma forma, mas sempre acrescentando algum tipo de intensidade ou elementos novos com o decorrer do caminho dos anos letivos, né? Então, esse daqui é o documento e essa daqui talvez seja a parte mais importante que a gente acaba usando mais no dia a dia, quando a gente faz plano de aula, organização de aulas e etc. Agora, vocês vão conseguir observar um pouco a diferença desse documento para o documento destinado ao ensino médio. Então, você vem aqui e é o último capítulo, tá? Área das ciências humanas e sociais aplicadas. E aí vocês vão perceber que, diferente de lá, a gente tem só um capítulo que é destinado ao ensino médio. E não temos aqui, por exemplo, geografia, história, sociologia e filosofia. Por quê? O documento curricular para o ensino médio, ele é um documento por área do conhecimento. Então, isso quer dizer que as competências e habilidades descritas aqui devem ser trabalhadas por geografia, sociologia, filosofia e história. Tá? Então, a gente não tem a separação por matérias específicas e nem por ano letivo, tá? Lá vocês vão observar que tinha história, 6º ano. Aqui vocês vão observar que é só as competências e as habilidades. E aqui não tem 1º, 2º, 3º ano. Porque essas habilidades e competências devem ser trabalhadas ao longo de todo o ensino médio, os 3 anos do ensino médio. Aqui, também vocês conseguem ver que a estrutura é um pouco diferente. A gente tem aqui na parte superior a competência, tá? Que é essa em negrito. A gente tem aqui embaixo, que é essa segunda parte, que não está em negrito, que é uma explicação dessa competência. Então, ele abre um pouco mais essa competência para explicar um pouco melhor os objetivos dessa competência. E aqui embaixo, a gente tem um quadro com as habilidades que a gente pode usar para chegar até essa competência específica, tá? São 6 competências específicas que nós temos para o ensino médio, ligado à área das humanidades, e que eles são muito abertos. As competências e habilidades que estão aqui, elas são muito abertas, porque elas têm que abordar todas as matérias que nós temos no ensino médio ligado a humanidades. Então, o professor de geografia vai ter que trabalhar com as mesmas competências e habilidades que um professor de história. Dessa forma, você consegue encaixar os conteúdos históricos, a questão do ensino de história, dentro dessas competências, dessas habilidades. Então, por exemplo, aqui, essa competência é analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais no âmbito local, regional, nacional e mundial. E aqui, essa é a competência, ou seja, esse é o conhecimento, esse é o objetivo do conhecimento dessa competência 1. E aí, por exemplo, você vai trabalhar com a questão dos nômades e sedentários, que geralmente é um conteúdo que é trabalhado no 1º ano do ensino médio. Então, você pode usar, por exemplo, essa habilidade, que é identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas, produções nômades e sedentárias, entre outros, e oposições dicotômicas. Então, aqui a gente tem uma habilidade que dialoga com esse tema dentro da história. E aí vocês vão ver que a gente tem outras coisas que podem ser trabalhadas dentro dessa habilidade, como, por exemplo, o conceito de civilização e barbárie, que a gente pode aplicar, por exemplo, quando a gente fala do Império Romano. Então, a gente consegue encaixar os conhecimentos históricos dentro dessas competências e habilidades.
A sugestão que eu dou é que você leia todas elas e vocês vão perceber que cada uma delas podem ser utilizadas para falar de algum tema que nós temos dentro da história, que são temas que tradicionalmente são trabalhados do primeiro ao terceiro ano, tá? Então é dessa forma que a gente usa o currículo para o ensino médio, tá? Se você trabalha com material didático, muitos deles já vêm até com o código, né? A habilidade que está sendo trabalhada dentro daquele capítulo ou a competência que está sendo trabalhada dentro daquele capítulo. Mas é muito interessante, mesmo que você trabalhe numa instituição onde tem as apostilas e um sistema de ensino um pouco mais fechado, conhecer essas competências e habilidades para a criação de projetos, fugir um pouco desse material didático e fazer aulas com interdisciplinares, onde você consegue trabalhar mais de um assunto, talvez pedir auxílio de outro professor para a gente conseguir trabalhar essas competências e habilidades. Por isso que é tão importante conhecer esse documento, para que você possa ter uma prática que esteja alinhada com os documentos curriculares, mas que ela pode ser muito livre também, porque os temas, eles podem ser trabalhados de diversas formas, desde que eles alcancem essas habilidades e competências. Então, não tem uma regra de como sua aula precisa ser necessariamente, tem que começar com texto, ou tem que ser dessa forma, tem que ser dada na lousa. Isso não existe dentro do currículo. Aqui são só objetivos que você tem que alcançar dentro da escola, e a maneira como você vai chegar nesses objetivos é onde tem a liberdade do professor, é onde tem a liberdade do docente. Então, esse é o primeiro documento, Base Nacional Comum Curricular. Um pouco mais sobre o segundo currículo, que está em vigor atualmente para os professores de História e para todos os professores no estado de São Paulo, que é o currículo do estado de São Paulo. O currículo do estado de São Paulo, você tem acesso, se você digitar o nome currículo do estado de São Paulo, você já vai ter acesso a esse site. E aqui a gente tem os 2 volumes, né? Que é o volume 1, que é destinado à educação infantil e ensino fundamental, e o volume 2, que é destinado ao ensino médio. Eu já vou adentrar diretamente no currículo destinado ao ensino médio, porque vocês vão perceber que esse currículo não tem tantas diferenças assim com relação ao conteúdos e habilidades da BNCC que a gente já viu anteriormente. O currículo do estado de São Paulo, ele está disponível em PDF, não tem a versão para navegação. E ele é um documento corrido, que ele segue muito da estrutura também que a gente viu na BNCC. Aqui, na organização do currículo do ensino médio, que é a parte que nos interessa, que fala sobre os conteúdos, habilidades, e que está mais relacionada ao dia a dia do docente, que é o foco desses vídeos, a gente tem os conteúdos e habilidades também divididos em áreas do conhecimento, assim como a BNCC fazia. Não temos aqui a divisão por história, geografia e sociologia, segue a mesma linha. A área do conhecimento, os conteúdos e as habilidades. Por que eu estou apresentando esse documento aqui? Eu acho que esse documento ele traz uma estrutura diferente que talvez seja interessante para que a gente use no nosso dia a dia, que facilite um pouco a leitura e a compreensão dessas competências e habilidades, tá? Então, aqui a gente vai na página 167, que é a página que está destinada para as áreas da humanidades e logo ao ensino de história. Tá? Então, quando a gente chega nessa página, a gente tem um texto corrido, ele reitera durante todo esse texto que esse documento está de acordo com o que foi estabelecido pela BNCC. Esse é um documento de 2020, então ele foi lançado depois da BNCC. Ele está de acordo com todos os conteúdos e habilidades, porque é uma questão de obrigatoriedade. Aqui, o que eu gostaria de apresentar, né? Dentro desse documento, a gente tem, diferente do que a BNCC propõe, a gente tem os quadros temáticos. Eu não sei se algum tempo atrás eu falei sobre como esses documentos eram diferentes no ensino fundamental para o ensino médio, na BNCC. Porque no ensino fundamental, a gente tinha um quadro que deixava mais fácil a visualização dessas competências, dessas habilidades. E no ensino médio, dentro da BNCC, ele já era descrita a competência e um pequeno quadro com as habilidades. Aqui, o currículo do Estado de São Paulo, ele dá outra organização para essas competências e essas habilidades. Então, o que acontece? Aqui, então, a gente tem a competência, que é aquela competência que a gente tinha descrita na parte superior, a habilidade que está atrelada a essa competência,
a primeira habilidade, né? Porque a gente tem a repetição dessa competência com as demais habilidades que tem no quadro. E aí ele cria uma categoria, então qual que é a categoria de ensino? Aqui ele coloca tempo e espaço. E aqui ele adiciona objetos de conhecimento, que é uma parte que a gente não tem dentro da BNCC, que são alguns conceitos que podem ser trabalhados tendo em vista essa competência e essa habilidade. E aqui está separado por as áreas da humanidade separadas. Então, filosofia, geografia, história e sociologia. Então, aqui, eu acredito que ele dê uma forma de visualizar muito mais limpa e muito mais organizada. E esses conceitos, às vezes, podem nos ajudar a dar um norte da onde encontrar as habilidades para o que a gente está procurando ensinar. Então, por exemplo, eu quero falar um pouco sobre... Deixa eu ver aqui. As mudanças do capitalismo a partir da Revolução Industrial. Então, aqui eu já tenho atrelada a esse conceito, a essa ideia de aula que trabalha com esse período histórico, a uma habilidade e a uma competência. Então, aqui a visualização fica um pouco mais fluida e esses pequenos conceitos ajudam a gente a encontrar com mais facilidade as competências e as habilidades. As competências e as habilidades são as mesmas. Não tem nenhuma diferença aqui com relação ao que está escrito na BNCC. Mas eu acredito que muitas pessoas vão achar esse documento mais simples de navegar e que pode ajudar a gente a achar mais facilmente os conteúdos e habilidades, tá? Então, apesar de não ter nenhum conteúdo novo ou uma separação por ano, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, eu acredito que só essa pequena frase a facilite um pouco no nosso dia a dia para a gente encontrar a competência e a habilidade mais adequada para o que a gente está pensando em ensinar, tá? Então, é assim que funciona a estrutura desse documento. Espero que vocês consigam usar ele de uma forma que facilite o seu dia a dia, principalmente falando sobre esse documento do Currículo do Estado de São Paulo. Gostaria de agradecer você que ficou aqui para assistir esse vídeo sobre currículo. Espero que tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre como esses documentos curriculares funcionam e como eles, qual é a relação deles com a sua prática docente diária. Espero que as dicas de visualização do Currículo do Estado de São Paulo da BNCC te ajudem a conseguir navegar por esses documentos com mais facilidade. E é isso. Muito obrigada e até logo.